Neemias 12, versículo 38. Domingo passado nós vimos 3 portas. Vimos aqui dentro desse capítulo 12, nós vimos no versículo 31, a porta do monturo. Deixa eu fazer aqui uma retrospectiva. Domingo então nós vimos a porta do monturo, que é a porta de ruínas, aquele muro de ruínas, onde ali era jogado também todo o lixo e entulho da cidade, onde ali era levado aqueles animais mortos, também eram lançados ali, também muitos corpos humanos. Então aquele muro do porta do monturo ali, ela significa a nossa ruína. E depois nós vimos então uma outra porta aqui, que é a porta da fonte, no versículo 37 de Neemias, capítulo 12. A porta da fonte fala do novo nascimento. Nós vimos então todo aquele processo do novo nascimento, da regeneração. E agora nós também vimos nesse mesmo versículo 37, onde fala da porta das águas, que é o enchimento do Espírito. Então hoje a gente vai avançar um pouquinho mais no versículo 38. Diz assim a palavra: o segundo coro ia em frente e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Então na porta da guarda vai ser o nosso último estudo sobre o estudo das portas. Então hoje a gente vai, se o Senhor assim nos permitir, vamos analisar a torre dos fornos e a porta de Efraim. Aí domingo, se o Pai permitir, vamos tratar sobre a porta velha. Essa porta velha fala da porta da maturidade. Depois nós temos a porta do peixe, que é da multiplicação, do crescimento. Não apenas maturidade, mas também do crescimento numérico. Muito interessante. E aí depois nós temos a de Hananel, depois temos a torre dos Cens, até a porta do gado, e pararam a porta da guarda. Essa porta da guarda é o dia então que nós estaremos adentrando nos portais eternos na eternidade. É um tempo que vai acontecer na vida de todos os regenerados, daqueles que se tornaram, pela regeneração, filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas vamos ler então, nós já lemos, verso 38, nós vamos ficar aqui com essa torre dos fornos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio incomparável de mais uma vez nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nos dê nesta oportunidade espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Tira dos nossos olhos toda a venda, todas as escamas, para que nós possamos então ver claramente. Pai Santo, nos dê sabedoria para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz. Quando nós abrimos a Tua palavra, nós sabemos que o Senhor tem algo para nos dizer. Pai Santo, obrigado porque fomos alcançados pelo Teu grande amor com que Tu nos amaste, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Hoje, pela nossa inclusão na morte e ressurreição em Cristo, Pai, nós somos santos e amados do Pai. Nós podemos chamá-los de Pai, porque Tu és o nosso Pai. Pai, nessa noite, fala conosco. Estamos ansiosos para ouvir a Tua voz. Ministra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, quando nós entrarmos aqui nessa torre dos fornos, claro que ela fala de purificação,
Forno, a ideia aqui de purificação, é aquilo que tem que passar pelo fogo para sair do outro lado totalmente livre de escórias. A torre dos fornos, ela vai então nos purificar. Por isso que o sofrimento, a tribulação, as aflições na nossa vida, ela tem um ponto muito específico em nós, que é nos purificar. Então a nossa alma ela é muito doente, mesmo quando nós nascemos de novo. Nós temos muitas complexidades, mas aí o Pai então usa a torre dos fornos para nos purificar. Então a gente vai ver aqui alguma coisa sobre as torres do forno, mas antes eu quero lançar aqui um alicerce, para que então nós, quando passarmos, talvez alguns aqui estejam passando pela torre dos fornos, e essa torre sempre nós vamos fazer uma visitinha nela na nossa vida, ela sempre vai estar conosco. Quando nós começamos então a nos distrair de Cristo, o Pai nos leva para um deserto também, como fez com Elias, né? Elias estava na luz da ribalta, deu um recado para o rei Acabe, então o Senhor chamou ele para ir para o deserto. Então naquele deserto tinha uma fonte, e aquela fonte um dia secou. Imagina só, você está onde Deus quer que você esteja, no lugar adequado que Deus quer que você esteja, e de repente no deserto, e ali a fonte seca. Imagina só, no deserto. Que coisa mais triste. Então Deus quis levar Elias para o deserto para começar um trabalho em Elias de purificação, porque o melhor de Elias estava por vir lá na frente. Deus queria usá-lo, mas para que Deus então usasse o profeta Elias, ele tinha que trabalhar em Elias, tirar as impurezas de Elias. Demorou 3 anos, que então, porque Elias é uma figura de Cristo, 3 anos foi o tempo então que o Pai trabalhou na vida de Elias. Por que a fonte secou no deserto? Imagina só, você é encaminhado pelo Senhor ao deserto. Deserto, irmãos, na nossa vida é uma bênção. Deserto é onde Deus, ou onde, deixa eu melhorar aqui, é o local onde nós mais ouviremos a voz de Deus, no deserto. Tem ninguém ali perto, é o deserto. Você se sente sozinho. Então aí vem aquele desespero, aquela aflição. É isso que Deus quer que nós sentimos no deserto, para que então possamos recorrer a Ele. Ele está ali com seus braços estendidos para nos acolher, né? Mas aí, irmãos, por que aquela fonte foi secada? Porque Deus queria mostrar para Elias que, ainda que essas fontes naturais do mundo elas venham a se secar, as fontes de Deus nunca secam. Ele é o manancial de águas vivas. Então nós podemos ter uma certeza plena de que na pessoa dele todas as nossas necessidades serão supridas, entende? Mas por isso ele precisa nos provar. Então depois que ele estava no deserto, Deus pediu para que ele desse um passo a mais, fosse para o lugar da fornalha, descesse um pouquinho mais, fez uma pós-graduação, então vamos fazer um mestrado agora, né? Vamos passar pelo fogo, torre dos fornos, até que então Deus trabalhou com Elias, e Elias estava preparado para enfrentar os profetas de Baal, e os venceu, né? Isso é muito interessante. Mas irmãos, nunca se esqueça disso, o fogo na nossa vida, ele vai estar sempre ligado a nós, sempre ele vai nos purificar. Ele vai usar 3 coisas básicas. Ele vai usar a sua palavra, a palavra vai penetrar em nós, ela vai cortar, ela vai operar uma limpeza em nós. Jesus disse em João 15, vós já estáis limpos pela palavra. Então a palavra nos leva para nós então entendermos algo muito especial que o Senhor faz em nós. A palavra de Deus, quando ela entra em nós, ela é penetrante, como aquela adaga, aquela faca de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e aptas para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então a palavra ela tem essa função de operar, de levar à morte todas as impurezas nossas. Então
ele se coloca no lugar daquilo que ele tirou de nós, que não presta. Se ele faz, ele é um especialista em realizar essa obra em nós, porque ele nos quer ver totalmente, absolutamente puros, como nosso irmão leu aqui aquele texto lindo de Gálatas 1:4, fomos desarraigados deste mundo perverso. Este mundo é perverso, fomos arrancados pelas raízes. Então o irmão fez aquela preciosa pergunta: nós estamos preparados para deixar este mundo habitar com o nosso Senhor? É uma pergunta que temos que responder aos pés de Cristo, né? Porque um dia a nossa máquina, ela vai parar de bater, e a morte na nossa vida, ela é iminente. Qualquer instante você pode aí ir para aquele envelope lindo de madeira, né? Você vai estar ali todo esticado, mas a tua alma, ela vai para o Senhor, vai voltar para Ele. O espírito foi regenerado. Então essa é uma pergunta, irmãos, que temos que sempre estar fazendo no nosso coração: eu estou pronto para me encontrar com o meu Pai Celestial? Ou estou pronto para me encontrar com Deus? Muitos, infelizmente, não têm tido, irmãos, esta convicção, essa certeza. Irmãos, a palavra fala no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Irmãos, vocês não sabem o quanto o Pai é louco para nos contemplar, ou que nós vemos a contemplar a Ele com os nossos olhos nus, através da pessoa do Filho. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos esperando há mais de 2000 anos. Ele está esperando pela sua noiva. Ele foi preparar lugar, mas Ele disse que voltaria e nos receberia para nós mesmos. Então este tempo que estamos aqui na face da terra é um tempo de preparo. É um tempo de preparo, um tempo de aperfeiçoamento, e este aperfeiçoamento Ele vai fazer pela torre dos fornos. Então o Senhor nunca muda. Se você pegar as escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse, as histórias de tratamento do Pai com o seu povo, com os seus filhos, muitas vezes especificamente, elas não mudam, não são alteradas, porque Deus, lá em Malaquias 3:6, Ele diz: eu, Senhor, eu não mudo. Então a forma de Deus trabalhar com cada um de nós não é diferente. Pode ser de repente diferente naquilo que concerne algumas tribulações, algum tipo de sofrimento, mas o propósito dele, o plano dele é o mesmo para mim e para você, né? Pedro, ele entendeu isso, o apóstolo Paulo entendeu isso claramente, Tiago entendeu isso, Judas entendeu isso, não os Iscariotes, mas o meio-irmão do Senhor, entendeu isso de uma forma bem clara. Os profetas do Antigo Testamento entenderam isso, né? Nós vimos o sofrimento que os profetas tiveram, o tratamento que Deus fez com eles. Então conosco não é diferente. Então nós não podemos demover da nossa mente a forma que Deus trabalha conosco. Ele já começou essa boa obra, agora Ele vai completar até o dia de Cristo, se somos filhos de Deus. Agora, se nós temos um conceito religioso de cristianismo, Deus não tem nenhum compromisso com pessoas que de fato não fazem parte do seu reino, do seu povo, dos seus filhos. Entende, irmãos? Porque Ele vai tratar, Ele vai corrigir os seus filhos, porque Ele nos ama. Então Ele precisa corrigir, precisa muitas vezes nos açoitar. Está me compreendendo? Estava conversando há algum tempo atrás com uma pessoa. Ele teve ali um câncer ali nessa articulação da coxa, um pouquinho, quase que chegando aqui, né? E eles têm convicção de que não vai durar muito tempo. Mas ele falou o seguinte: olha, de alguma maneira, é um ímpio, de alguma maneira eu preciso de agradecer por esse câncer, porque se não fosse por esse câncer, eu nunca ouviria a palavra de Deus. Porque ele trabalha, não vou falar aqui, né, para a questão de uma coisa que foi assim muito particular, mas em todo o meu trabalho eu jamais pensaria em um dia que
que uma pessoa viesse me visitar para falar de Jesus. Eu odiava esses crentes. Eu não gosto de crente. Tenho dificuldade com crente. Falei, eu também tenho. Crente é terrível. Os crentes, aqueles que não são regenerados, são todos uns doidos. São todos uns pirados da cabeça. Estão vivendo uma loucura com a Bíblia na mão, sem ter nenhum discernimento espiritual da palavra de Deus, não tem nenhum relacionamento com o Senhor. Que cristianismo é esse, irmãos? Que cristianismo é esse? E nós temos sofrido, irmãos, de ver tantas pessoas que têm tido as suas mentes cauterizadas pela religião, né? A religião vai batendo, cauterizar, você queimar aquela ferida com ferro quente, a mente fica cauterizada. Aí quando a palavra de Deus ela é lançada, o genuíno evangelho, é como que você joga água numa costa de pato. A água bate e não penetra ali naquelas penas, né? Infelizmente tem sido assim. Infelizmente nós estamos vendo muitos evangélicos vazios do evangelho da graça de Deus, né? Às vezes Deus começa a levar aquela pessoa a crer na palavra, então Ele envia um sofrimento para que ele esteja com seus ouvidos atentos à voz do Pai. Mas quando o sofrimento vem, ele já levanta a mão e diz, eu rejeito isso em nome de Jesus, tal. Meu Deus, para quê? Sendo que a Bíblia diz para nós, se conhecermos o nosso Pai em todos os nossos caminhos, irmãos. Irmãos, coloquem isso na mente de vocês. Tudo que acontece com um filho e uma filha de Deus não é por acaso. Aquilo que acontece, nós conversamos numa outra reunião sobre que às vezes parece que Deus é cruel. Irmãos, Deus ele pode ser cruel conosco, porque a sua crueldade está baseada no seu amor. Então Deus não tem nenhum problema em ser cruel conosco, porque toda a sua crueldade também revela o seu amor para com seus filhos. Então por que rejeitar esse sofrimento, que para nós de fato é uma grande bênção? Mas Ele tem preparado aqui, depois que nós nascemos de novo, nos enchemos do Espírito Santo, é um encher diário contínuo. Efésios 5 fala o seguinte, que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É um mandamento claro do Senhor para nós nos enchermos. A água está aí, o Espírito está aí, então toma posse, vai lá e beba desse Espírito, porque a nós nos foi dado beber de um só Espírito. Nós temos que ir na fonte certa e adequada, que é o Espírito, e beber desta água pura, cristalina, genuína, porque o Espírito nos foi dado para falar, para mim e para você, das riquezas insondáveis de Cristo. O nosso Cristo é muito rico, Ele é um Cristo precioso. Nós cantamos aqui, Tu és precioso para mim. Precioso envolve um preço alto que Ele pagou. Então quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo e cremos na obra consumada do Calvário, nós estamos recebendo algo que é muito precioso, para nós tem um valor inestimável, inigualável, incomparável. É um valor que está acima de qualquer coisa. Imagina você que está aqui nessa noite, você que creu no Senhor, você é habitado pelo Senhor da glória, Ele habita no seu interior, você tem a vida eterna, você tem uma vida de ressurreição, você tem o Senhor. Então nós não temos que temer nada e nem ninguém, porque, irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10 versículo 28, Ele disse assim, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai, porque nós morremos com Cristo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo está literalmente à destra do Pai. Pela fé nós estamos nele. Senhor Jesus, Ele fez este caminho primeiro, Ele voltou para a glória. Irmãos, com nós não é diferente.
né? Nós estamos aqui, mas logo Ele vai voltar para nos buscar. Tiago fala que o juiz está às portas, né? Mas nesse tempo aqui na face da terra, é um tempo de aperfeiçoamento. Ele precisa nos aperfeiçoar, então Ele vai usar a torre dos fornos. Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Aqui nós temos uma maneira que Ele vai tratar conosco, por essa torre chamada Torre dos Fornos. Observa aqui o versículo 10, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia, ela se expressa da seguinte maneira: ora, o Deus de toda a graça. Irmãos, outro detalhe aqui fundamental, que nós não podemos esquecer, que o nosso Pai Celestial, Ele é o Deus de toda a graça. Se é de toda a graça, Ele tem graça para todas as nossas circunstâncias. Ele tem graça para o seu filho, muitas vezes rebelde. Ele tem graça para a sua esposa implicante. Ele tem graça para o seu marido rabugento. Ele tem graça para uma situação muito difícil. É o Deus de toda a graça. Então não falta para o Filho de Deus graça. É um Deus gracioso. O que é graça? Graça, irmãos, é Deus fazendo tudo. Isso é graça. É Deus fazendo tudo. Vocês se lembram? Quando Adão pecou, antes de Deus expulsá-lo do jardim do Éden, sabe o que Deus fez? Deus providenciou um animalzinho, matou aquele animalzinho, o sangue do animalzinho foi derramado, uma figura ali de Cristo muito linda, Gênesis 3, 21, onde nós vemos ali o primeiro derramamento de sangue nas Escrituras. E aí então depois expulsou eles. Deus fez vestimenta, ali é graça. Deus, ali é Deus fazendo, é graça. Graça é tudo aquilo que Deus faz. Deus fez vestimenta de peles de animais e os vestiu e os expulsou do jardim do Éden. Eles foram expulsos, mas foram expulsos revestidos, não de túnicas, não com aquelas folhas de figueira que eles cozeram, costuraram e fizeram, não, foi com a vestimenta que Deus os vestiu. Irmãos, nós vamos encontrar essa mesma graça sendo revelada para nós de uma forma tão absurda, tão clara, tão nítida. Romanos 8,3. Aquilo que era impossível à lei, Romanos 8,3. Isto fez Deus, enviando o seu Filho a este mundo em semelhança de carne pecaminosa, e Deus condenou no Filho o meu e o seu pecado. Fez Deus isso. Então isso é graça. Então aqui nós temos o Deus de toda a graça. Primeiro, Ele lança para nós um encorajamento, que Ele é o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Graças a Deus por isso. E eu e você, nós fomos chamados pelo Deus de toda a graça, que envolve tudo. Essa palavra aqui, Deus de toda a graça, envolve a encarnação de Cristo, envolve o cumprimento que Cristo fez de toda a lei, porque não tinha ninguém competente neste mundo para cumprir a lei, não ser o nosso Senhor. Então Ele cumpriu toda a lei e os profetas, porque Ele é o Deus de toda a graça, né? Então Jesus foi, mediante a condução do Espírito, ser tentado no deserto. Jesus foi tentado em todas as coisas, porque senão Ele não nos entenderia nas nossas tribulações, nas nossas aflições, quando estaríamos passando por essa torre dos fornos. Ele foi tentado em todas as coisas, por isso somente Ele é poderoso para socorrer os que são tentados, com a mesma tribulação com que Ele foi tentado. Estão me entendendo, irmãos? Então Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou. Olha o nosso chamamento, irmãos, a sua eterna glória. A sua eterna presença está na presença eterna do Cordeiro. Fomos chamados para isso, mas nós estamos aqui. Então Ele diz o seguinte: olha, vocês fiquem tranquilos, eu sou o Pai de vocês, eu tenho toda a graça que vocês
precisam e necessitam, eu vou dispensar vocês. Porque aqui em Pedro mesmo, ele fala desta multiforme graça de Deus. Que esta graça, olha aqui, 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim a palavra. Aí bem pertinho: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então esta graça, ela é apresentada a nós de muitas formas. E na nossa vida, irmãos, não tem absolutamente nada onde a graça não possa trabalhar. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse que essa graça serviu de suporte para trabalhar na vida dele. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça não se tornou vã para comigo. Antes, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça que dava suporte então para Paulo trabalhar. A graça que nos faz trabalhar, não uma graça estática. Eu fui salvo pela graça, agora estou tranquilo. Não é essa a graça. Essa é uma graça sem graça. Essa é uma graça totalmente destituída da presença do Pai, do trabalho de Deus em nós. Ele trabalha em nós pela graça, mostrando que Ele é um Deus gracioso, Deus de toda graça. Olha só, nós fomos chamados à sua eterna glória. Agora, irmãos, essa convicção, essa esperança, essa certeza, nós já temos. E aí ele começa então a nos introduzir na Torre dos Fornos. Ele diz assim: depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, o próprio Senhor, vos há de aperfeiçoar. Por que que Ele mesmo e não outra pessoa vai nos aperfeiçoar? Sabe por quê? Irmãos, aqui a gente consegue enxergar todo o amor de Deus. Ele nos ama tanto, Ele precisa nos purificar pela Torre dos Fornos, mas Ele mesmo quer fazer esse trabalho em nós. Um trabalho cuidadoso, um trabalho perfeito, se é de aperfeiçoamento. Então, primeiro, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está vendo aqui? Então, vocês entendem que sofrimento na nossa vida é uma bênção. Sofrimento na nossa vida é para nos aperfeiçoar, é para nos firmar, nos fortificar. Estão me compreendendo, irmãos? Irmãos, hoje então nós vamos avançar um pouco mais nessa Torre dos Fornos aqui. Essa Torre dos Fornos fala da purificação. Hebreus 1:3, a palavra fala que o Senhor Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, depois que Ele fez a purificação dos nossos pecados, Ele assentou-se. Irmãos, isso traz uma lição muito importante para nós. O nosso amado Senhor, quando estava com os seus discípulos, orientando os seus discípulos, aconselhando os seus discípulos, Ele disse muitas coisas interessantes. Ele disse assim: se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Já orientou. O Senhor Jesus sofreu, irmãos, ali muitas rejeições. Ele foi ultrajado. Irmãos, talvez um dos maiores sofrimentos de Cristo foi quando Ele então anunciava a sua palavra, o evangelho do reino, que era Ele mesmo, e as pessoas então rejeitavam. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis acolher os seus filhos, como a galinha acolhe seus pintainhos debaixo das minhas asas, mas vós não quisestes. Imagina o sofrimento do nosso amado Senhor. Ele amava tanto aquele povo, com um amor que levou até as últimas consequências, morte de cruz. E aquele povo rejeitava este amor. Jesus morreu numa cruz, foi por amor a cada um de nós aqui. O Pai nos amou de uma maneira indefinível, que enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz. A palavra fala assim que, Romanos 8:32, ora, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele
todas as coisas, então nós podemos, com toda a convicção, agradecer ao Pai eternamente, porque quando Ele deu o Filho, nos deu com o Filho todas as coisas. Tudo aquilo que concerne a esta vida até a glória, nós já recebemos. Não vai lhe faltar absolutamente nada. Abra aí em 2 Pedro agora, capítulo 1, versículo 3. Estou colocando esses versículos aqui para servir como alicerce, para nós entrarmos então passar pela Torre dos Fornos, onde nós somos purificados, irmãos. Mas então é importante que nós então tenhamos isto em mente. Diz assim, 2 Pedro 1, versículo 3. Olha que texto precioso. Aliás, um texto maravilhoso. Aliás, um texto glorioso. Porque ele diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, segundo esse versículo 3 aqui, o que falta para mim e para você? Nos foi doadas pelo seu divino poder todas as coisas que conduzem à vida. Tudo aquilo que conduz à vida nos foi doado. Então nós temos uma bagagem muito grande, uma bagagem divina dentro de nós. Nós temos para este caminho, que é um caminho árduo, todo o suprimento. Esses dias eu estava vendo uma reportagem muito interessante, aquilo me chamou muita atenção, de uma pessoa que é um casal dando a volta ao mundo em 2 motocicletas, volta ao mundo. Falei, puxa vida, deve ser algo assim muito difícil, enfrentar chuva, frio, calor, e eles vão dormir aonde, vão pousar aonde? Mas isso aqui eram pessoas muito ricas, eles enfrentaram toda essa trajetória, mas eles tinham todo o suprimento, tinha uma coisa chamada cartão. Chegavam à cidade, pousavam nos melhores hotéis, comiam as melhores comidas, e levavam ali na motoca ali, né? Esses dias a irmã veio com uma motoca aqui, um triciclo, tinha ali atrás um bagageiro, podia colocar muitas coisas, né? Podia colocar ali uma água, cheio de gelo, e vamos embora, vamos estar com sede de pegar água gelada. Então, tem alguma dificuldade? A dificuldade de você pilotar moto, né? Mas se você tem todas as necessidades supridas, nós vamos ter que passar por sofrimentos. Mas irmãos, nos foi doada todas as coisas. E quem que doou? O nosso Pai Celestial. Ele supriu-nos primeiramente e fala, agora vai, filho, por esse caminho aqui, um caminho muito árduo, mas todos os espinhos que você vai ter que enfrentar, toda a tribulação, eu já fiz o caminho. Então eu conheço você, então eu sei que você tem capacidade para passar por esse caminho, e você vai sair do outro lado aperfeiçoado. Então, estão me entendendo, irmãos? Irmãos, graças ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs que entendem que quando vem tribulação, quando vem provação, quando vem tentação, quando vem sofrimento, por detrás está a mão do Senhor trabalhando. Madame Guyon foi uma mulher católica muito preciosa, que viveu uma vida de intimidade com o Senhor. Ela disse uma frase muito interessante, ela disse assim: nós temos que nos curvar diante daqueles que nos traz aflição e beijar sua mão, porque foi aquela pessoa que nos persegue, que nos inflige dor, sofrimento. Temos que nos inclinar diante dela e dar um beijo na sua mão, falar muito obrigado, porque você é um instrumento de Deus na minha vida. Irmãos, quando é que nós vamos ter esse pensamento? Quando é que nós vamos viver uma vida cristã autêntica e verdadeira? Não como viver uma vida de crente furreca e futricas e mexeriqueiros, como nós tratamos hoje pela manhã, as fofocas da vida. Quando que nós vamos entender, irmãos? Quando que nós vamos perceber que nós estamos sob os cuidados do nosso amado Pai Celestial e que Ele cuida de nós?
ainda que Ele permite as tribulações. Irmãos, tem um texto aqui que eu amo demais, quero citar para vocês, para nós continuar aqui no aspecto da introdução. Abra, por favor, lá em Isaías, capítulo 27, versículo 2 e 3. Esses dois versículos têm me ajudado na minha caminhada cristã. Esses dois versículos, irmãos, têm sido meu lenitivo, tem sido meu conforto, meu consolo. Eu queria que você então prestasse bem atenção. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim a palavra. Olha só: naquele dia, Isaías 27, verso 1: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matarão o monstro que está no mar. Muito bem, não temos que temer a serpente, o diabo que levanta do mar, a besta, nada. Agora nós temos que olhar aqui, quando o Senhor começa a contemplar a sua vinha. Nós somos a vinha do Senhor, nós somos a plantação do Senhor, porque Cristo é a videira verdadeira, nós somos ligados a Cristo, nós somos a vinha do Senhor. O salmista, ele diz assim: Senhor, visita a tua vinha, ou seja, visita-nos, Senhor, com uma visitação preciosa, como aqueles dois no caminho de Emaús, estava caminhando com o Senhor, né? Então o Senhor falava, o coração deles aquecia. Chegaram no local, o Senhor Jesus queria passar à frente para ir embora. Ele disse o seguinte: olha, está muito tarde, não vá, fica conosco, Senhor, já é tarde. Então o Senhor então foi para a mesa com eles, e no partir do pão eles reconheceram o Senhor. Que linda cena, irmãos. Então aqui o Senhor, ele falou que, olha, não, nós temos que temer nada, o Senhor vai tratar, vai castigar aqui o monstro, o dragão, a serpente, né, que está no mar. Agora ele volta para a sua vinha e diz o seguinte: olha só aqui, irmãos: naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Irmãos, eu e você, nós somos a vinha deliciosa do Senhor, né? Ele tem prazer em nós, porque Cristo é a nossa vida. O prazer do Pai está no Filho. Este é meu Filho amado, nele tem todo o meu prazer. E o Senhor Jesus habita em nós. Então o Pai tem todo o seu prazer em nós. Quando aos santos que há na terra, Salmo 16:3, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Claro, porque o Filho habita em nós. Aí ele diz assim, no versículo 3: eu, o Senhor, a vigio. Irmãos, nós somos vigiados pelo Senhor. Parece até um contrassenso, né? O Senhor Jesus fala assim: vigiai e orai, como nosso irmão pregou aqui ontem à noite. Mas o Senhor, ele cuida de nós, ele nos vigia. Olha só: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei. Irmãos, a nossa alma, que muitas vezes ou aparentemente parece seca, o Senhor vem com esta água, essa água viva, e nos rega. Para que ele disse que nos regaria aqui? Para que ninguém lhe faça dano. Observa que ele permite sim a torre dos fornos, lugar de aflição, de tribulação, lugar de purificação, mas ele nos rega e nos vigia para que ninguém lhe faça dano. Irmãos, ninguém pode fazer algo danoso para os filhos de Deus em Cristo. E observa aqui: de noite e de dia eu cuidarei dela. Irmãos, que delícia é nós sabermos disso, que o Senhor de noite e de dia ele cuida de nós. Ele tem um carinho muito especial por nós. Ele nos ama. Deus é amor. Que precioso é isso. Então, queridos, nós vamos avançar um pouquinho aqui. A gente, quando olha para a pessoa de Cristo, nós sabemos que Ele está na glória, mas para que Ele então trilhasse este caminho da cruz,
para a obra da cruz, o caminho da cruz, Ele nos introduziu. Ele faz um convite para nós então tomarmos o caminho da cruz, mas o Senhor Jesus, Ele fez este caminho da obra da cruz. Irmãos, quanto sofrimento o nosso amado Senhor Ele sofreu. Eu queria que vocês, aqui em Isaías, agora vamos para o capítulo, veja aqui, irmãos, quanto sofrimento Ele teve que enfrentar. Isaías 53, verso 10, a palavra, ela traz algo muito interessante para as nossas considerações. Diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Essa palavra aqui, fazendo enfermar, o sentido original é que o Senhor deu para ele enfermidades. Agora, irmãos, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que não tinha pecado, que enfermidade que o Pai deu para ele? Aqui a palavra fala que o Pai fez ele enfermar. Irmãos, que enfermidades são essas? A minha e a sua. Foi colocado em Cristo. O Pai diz aqui que, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então não tinha outra maneira, outro local dele ser enfermo, quando estava na cruz, assumindo o nosso lugar. Porque nós somos colocados em Cristo. Ele não apenas morreu no nosso lugar, morreu no nosso lugar. Essa é a morte substitutiva. Mas a morte de Cristo não é apenas substitutiva, é uma morte inclusiva, quando todos nós aqui participamos da sua morte. Ou seja, Ele morreu, mas eu também morri. Morri com Cristo, fui sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo. Cristo é a minha vida. Paulo diz em Colossenses 3,4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Você vê, irmãos, que coisa preciosa. E agora aqui ele diz o seguinte: então o Senhor deu-lhes a enfermidade quando Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Agora ele diz assim: verá a sua posteridade. Ele verá a sua posteridade. Irmãos, quem é a posteridade dele? Se ele não tinha descendência e nem princípio de dias, quem é a posteridade dele, irmãos? Do Filho, que ele olharia para trás e veria a sua posteridade. Quem é a posteridade dele? Você e eu. Nós somos fruto do penoso trabalho de Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para trás e nos contempla, então ele fica satisfeito, porque o Pai nos deu para o Filho e nos deu o Filho para nós. Olha que interessante. Presta atenção, irmãos. Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Deus deu. Mas e nós? A palavra fala assim, o Senhor Jesus disse em João 6, 44, 45: todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o Pai deu o Filho para nós, e nos deu para o Filho. Que lindo, irmãos, é isso. Isso é cristianismo verdadeiro, que traz segurança para nós. Então nunca se sinta uma pessoa desamada. Você é uma pessoa amada pelo Pai. Ele te ama tanto com amor que eu não consigo explicar, mas só sei que é um amor grande. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Mas para isso, irmãos, veja aqui, o Senhor fez enfermar, né? Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora veja o versículo 11. Ele, Senhor Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Puxa vida, irmãos, nós somos o resultado do trabalho penoso do nosso amado Senhor. Cristo é maravilhoso, aliás, é um dos nomes dele: maravilhoso conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, que precioso. Ele continua aqui no versículo 11: meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está incluído eu e você. O Senhor Jesus levou na cruz a sua e a minha iniquidade. Percebe, irmãos? Que coisa mais preciosa. Agora o 12 ele diz assim: por isso, por tudo aquilo que ele é e fez, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agora aqui está um detalhe importante, quero que você preste bem atenção para não esquecer deste fato. O Senhor Jesus, ele intercedeu por quem? Por pecadores. Irmão, se o Senhor não tivesse intercedido por nós, sabe quando que nós seríamos salvos? Nunca. Quando que uma pessoa espiritualmente morta pode responder a Deus? Não tem possibilidade. Mas ele intercedeu por nós. Ele intercedeu pelos pecadores. E ele, lá em João capítulo 17, dá um pulo lá, versículo 20, 17 versículo 20, Jesus, ele ora ao Pai assim: não rogo somente por estes, ou seja, pelos seus discípulos que ele havia já escolhido, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Não tem outra maneira, irmãos, de nós crermos em Cristo, a não ser pela sua palavra. E nós cremos porque ele intercedeu por nós. Irmãos, quem são aqueles que ele intercedeu aqui? Naquele dia, antes da fundação do mundo, ele já intercedia por aqueles que iriam crer nele, por intermédio da palavra do Pai. E aqueles, talvez pode ser você, se você creu, é você. Jesus, você está aqui ouvindo a palavra hoje porque um dia, antes que houvesse mundo, o Filho já tinha intercedido ao Pai por mim e por você. Irmãos, não é lindo isso, irmãos? Que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? Um cristianismo de regras? Não pode, não faça isso, não faça aquilo, fazer campanha disso. Para que existem as campanhas, as correntes de orações? Irmãos, é porque nós não cremos. Deus, na sua palavra, nunca pediu que se fizesse algum tipo de campanha. A Bíblia diz assim, um texto que eu sempre cito, Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que a nossa capacidade tem de pensar. E agora eu vou ter que fazer aqui campanhas disso, campanha daquilo, vamos fazer corrente de oração de 9 dias e de um mês. Para com isso. Você está chamando Deus de mentiroso, Deus de incompetente. Eu creio em Deus, mas eu tenho que fazer para ele me atender. Não, Senhor. Você tem que crer que ele faz segundo a vontade dele. Hoje em dia as pessoas encostam Deus na parede e falam: eu fiz um jejum aí, Senhor, então agora o Senhor faz. Não faz. Deus não agenda milagres. Venha para a grande reunião de milagres. Espera aí, que história é essa? Você acha que Deus vai se subjugar porque se colocou uma placa? Você vai fazer uma campanha? As pessoas não conhecem quem é Deus. Deus diz para nós assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é que começa o Salmo 46? Deus é o nosso
refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meu irmão, esse é o nosso Pai. Então Ele intercedeu por nós, irmãos. Que precioso. Então agora, irmãos, Ele quer com que nós passamos então pela a torre dos fornos, para nós sermos purificados. Porque quando nós nascemos de novo, e torre dos fornos aqui, não é para pecador ímpio, para evangélico e crente, é para quem é filho de Deus. Então agora Ele vai nos introduzir torre do forno. Forno aqui fala de fogo mesmo, para tirar as nossas impurezas. Pedro, apóstolo Pedro, vocês se lembram que ele foi uma das pessoas que deu muito trabalho para Cristo, mas o Senhor tratou com ele. Então Pedro entendeu o que significa fogo, o que é ser tratado por fogo, porque Pedro sofreu muito nas mãos do Senhor. Muitas vezes Pedro deu murro em ponta de faca, não precisava ter sofrido se ele respondesse ao Senhor. Então ele escreveu assim, 1 Pedro 4,12, vamos lá, irmãos, esse texto aqui, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, algo muito importante, porque, irmãos, para a restauração da vida de louvor e adoração na igreja, é necessário a passagem pelo fogo, e nessa torre dos fornos, precisamos passar pelo fogo purificador de Deus. E aí Pedro diz assim, 1 Pedro 4,12, olha como é que começa o versículo. Amados, irmãos, não tenha dúvida disso, você é um amado de Abba, você é filho dele, ele te ama. Amados, que gostoso, né? Ouvir essa voz do Pai no coração. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É da glória e de Deus. Então não estranhe quando surge aquele fogo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Gente, a coisa está feia para o meu lado. Não murmura, irmão. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele quer endireitar alguma coisa na sua vida. Então, o estranho seria se não tivesse o fogo. Porque se você é nascido de novo, as fases da vida cristã começam. Nós éramos pecadores, monturo, nascemos de novo, enchimento do Espírito, e agora a torre dos fornos, purificação. Essas fases da vida cristã, até nós alcançarmos a maturidade. Se nós não passarmos pela torre dos fornos, nós vamos crescer. Sofrimento na nossa vida nos traz experiência, sofrimento nos purifica. O fogo de Deus, irmãos, não é prejudicial para nós, muito pelo contrário, é uma bênção. Tribulação, às vezes pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser uma mãe, pode ser uma sogra, pode ser, seja lá o que Deus quiser usar. Pode ser um vizinho, pode ser um circo, às vezes fica na frente da tua casa, não deixa dormir, né? Pode ser qualquer coisa, mas Deus vai te provar. E a gente fica com aquela ira, né? Mas caramba, amanhã eu vou falar com esse prefeito, como é que pode? Meu Deus, o Espírito fala, peraí, ô garoto, sossega, aquieta. Quando eu comecei a depender, eu falei, Senhor, aí o Espírito já traz aquele versículo, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar com segurança. Aí aquilo que era para mal, quando o circo foi embora, aí comecei a sentir falta daquele barulho, porque eu aprendi a dormir com aquele barulho. Quando a gente morava lá no sítio, quando eu era pequeno lá no sítio, a gente gostava para dormir era uma delícia, aquela chuva gostosa, né? Então do ladinho colocava aquelas latas a gente colocava banha, né? E a goteira, tim,
Tem aquilo, eu dormia aqui, não queria acordar mais. Era tão gostoso aquele barulhinho de chuva assim. As pessoas, quando está um tempo de chuva, quando você vai deitar, está chovendo, né? Puxa, que delícia aquela chuvinha serôdia, caindo, as bênçãos de Deus. E o Pai está cuidando de você. Dorme em paz, meu filho. Eu sou o Deus que te guarda. Irmão, a gente pode descansar nele. Ele é o nosso descanso. Mas ele não vai nos isentar dessa porta, dessa torre dos fornos aqui. O sofrimento vai vir. Então, a nossa reação diante do sofrimento que vai determinar se nós estamos preparados para ir para outra porta ou não, né? Se nós passamos por essas provações aqui, o fogo, e saímos, Senhor, muito obrigado, porque eu só passei por essa porta e também aprendi a lição. Mas se você passar e não aprender a lição, vai passar de novo. E se você se distrair de Cristo, Ele coloca você de novo no forno. Que história é essa? Você vai ser purificado. E Deus não tem pressa, irmãos. Ele tem uma eternidade para tratar conosco. Ele vai bem devagarinho. De repente Ele vira o rosto de nós ficamos perturbados. Senhor, e eu oro, e parece que minha oração não passa do teto. Senhor, Senhor, Senhor. Quanto mais você ora, mais as coisas vão ficando piores. Mas Ele sabe o momento certo. Ele nunca se atrasa. Nunca se atrasa, né? Marta ficou indignada. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Estava 4 dias morto Lázaro. 4 dias morto. Onde vocês puseram ele? Senhor, vem e vê. Imagina só, chegou, o Senhor Jesus fala, estava cheio de judeus ali religiosos. Ele diz, olha, tirai a pedra. Marta disse, Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Então, ele havia dito para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Crês isto? Aí ele disse, de uma forma tão específica, Lázaro, a voz da vida. Vocês viram na Bíblia Jesus participar de algum velório? Já viram? A viúva de Naim, olha só, aquela viúva de Naim, o marido dela tinha morrido, era a viúva de Naim. Marido, ela era não de Naim o marido, de Naim a cidade, né? Não vai confundir aí com Nabal, né? Como é que é Nabal? Não, é Nau, solte o cabo da Nau. Eu pedi para o Danal soltar o cabo da Nau, e o Danal não soltou o cabo, ficou segurando. Então, e aquela mulher, olha só, o marido morreu, o filho morreu. Imagina a dor daquela mulher. Imagina a dor daquela mulher, sem nenhuma esperança, mas de repente, naquele cortejo, quem vinha vindo lá? O Senhor da vida, o Senhor Jesus. Ele manda parar, porque Jesus é aquele que se compadece, irmãos. Ele estava sofrendo, o Senhor Jesus olhou para o interior daquela mulher, ele viu o sofrimento dela. Jesus se aproximou e tocou no esquife ali do caixão. Então aquela criança foi ressuscitada. Ela não teve ressurreição, teve ressuscitação, ressurreição do último dia. Então Lázaro estava morto. Imagina aquela voz, Lázaro, sai para fora. Aquela voz criadora, quando disse, haja luz e houve luz. Agora ele disse para Lázaro, sai para fora. O mesmo chamado é o nosso. Isaías 43:1 fala que chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos dele. Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Domingo que vem nós vamos voltar aqui. Hoje só fiz uma introdução da porta da Torre dos Fornos, mas domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos voltar aqui para nós adentrar no processo aqui de purificação. Como que ele vai usar
essa torre dos fornos para purificar as nossas impurezas, porque nós somos implicantes, nós somos ranzinzas, nós somos cheios de justiça própria, nós somos fofoqueiros, nós somos série de coisas. Pensa em gente ruim, é nós. Então ele fez uma obra de regeneração e agora quer fazer uma obra de aperfeiçoamento em nós. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, lendo a Tua palavra. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria, de revelação, para contemplarmos a beleza que é o nosso amado Senhor. Pai Santo, continue nos dando sede por Ti. Tua palavra, ela nunca volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Ministre, Pai, aos nossos corações. Abençoa essa semana que se iniciou hoje. Pai, vá à frente de nós. Seja a nossa retaguarda também. Nos guarde em Teu nome, Pai. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós e com toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Cristo. Amém.